Quem quiser me acompanhar, nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 48. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 48. Quem tiver procurar, a grande maioria hoje aí já trabalha com os aplicativos, né, digitais, Bíblia digital, alguns ainda com a de papel, mas temos também ali no telão, então se você quiser acompanhar no telão também, nós já temos com a palavra disponível. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirijam-se imediatamente a Jesus. Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença, porque cremos, Senhor, que estamos aqui porque a Tua presença nos atraiu. Agradecemos por esse presente, no meio de tanta correria, Senhor, de tantas pessoas que Tu poderia ter escolhido, escolheu a cada um de nós. Então, que Tu nos ajude, Senhor, a não desperdiçar essa oportunidade, de não estragarmos tudo aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, nossa falta de vontade, mas fortaleça o nosso espírito essa noite, para que ele vença a nossa carne, que em todo o tempo vai gerar em nós um incômodo para sair desse lugar, mas que o Teu Espírito esteja em nós, fortalecendo o nosso coração e a nossa mente, para ficarmos até o fim, porque sempre o melhor vinho é servido no final, e nós cremos que tudo aquilo que Tu tem para nos entregar essa noite vai ser ainda melhor do que tudo aquilo que Tu já tem nos entregue, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto, um texto que fala no momento já que começa a preceder tudo aquilo que vai acontecer com Cristo Jesus, a crucificação, aquilo que aconteceu, e a nós que cremos em Jesus, sofremos com tudo aquilo e tentamos imaginar a dor que Cristo sentiu e nos constrangemos com tudo aquilo que Ele viveu. E quem aqui nunca imaginou se estar naquele momento para tentar impedir e tentar ajudar Cristo a não passar por aquilo? Porque sofremos quando ouvimos essa história, mas sabemos que ela foi necessária. Só estamos aqui essa noite porque Cristo se entregou e a nós entregou vida, salvação e nos tirou o peso do pecado. Então hoje somos filhos, somos herdeiros e vivemos algo que já não é mais promessa, mas uma realidade. O véu foi rasgado e nós temos acesso ao Pai em todo o tempo. Já não é mais para alguns, mas para todos. Todos aqueles que procurarem encontrarão, porque Ele está em nós através do Espírito Santo de Deus. E ouvindo essa história, esse momento que aconteceu da traição de Judas, o que nós paramos para pensar é talvez perguntar: quem é o personagem principal dessa história? Quando nós lemos esse texto, quem é que se torna o principal? Talvez muitos pensem que é Judas. Mas quando nós lembramos daquilo que na nossa igreja virou o slogan, é tudo sobre Jesus, em todo o texto que nós lermos, em todo momento que buscarmos ensinamento e a palavra do Senhor para nos trazer sabedoria, em todo o tempo, o principal sempre será o Senhor Jesus. Todos os outros sempre serão coadjuvantes. Mas para nós entendermos o que precisamos fazer, do jeito que precisamos nos comportar, como devemos buscar, como devemos nos comportar, nos espelhamos nas histórias dos coadjuvantes. O que fizeram, o que deixaram de fazer, onde erraram. O que deixaram de ver, o que fizeram a mais que não deveriam, o que deveriam fazer e não fizeram. Então nós nos baseamos na história dos coadjuvantes. Se você vê desde da criação, Adão, tudo aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, coadjuvante. O Senhor Deus era o principal. Noé, com tudo aquilo que viveu, sempre foi um coadjuvante. Mas a promessa, a proteção, tudo aquilo que Deus entregou para ele, sempre foi o principal. E assim, todos os personagens sempre foram coadjuvantes. E o Senhor quer nos entregar através dessa história algo poderoso para que a gente entenda o que devemos fazer. O que precisamos fazer para conhecer e entender o agir e o pensar de Cristo. A palavra diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, já não somos mais nós, mas Cristo está em nós. Isso é algo real, o Senhor não fala uma mentira, não é uma
uma utopia, mas uma realidade. Se eu me entrego a Cristo Jesus verdadeiramente, eu já não vivo mais como eu, mas vivo através daquilo que Ele coloca em mim como verdade. Então sou guiado pelo poder do Espírito Santo, que fala aos meus ouvidos, ao meu coração, guiando as minhas atitudes, os meus gestos, o meu modo de comportar, o meu modo de vestir. Já não sou mais eu. Mas muitas vezes nos assustamos com as mudanças que o Senhor faz em nós, porque não entendemos o agir, o pensar de Cristo Jesus, e mesmo assim, ainda após ter uma experiência com Cristo, acabamos voltando a viver da maneira que vivíamos antes, porque por não entender e não buscar compreender como Cristo pensa e age, cremos que está errado aquele modo de viver e voltamos a viver da maneira que vivíamos antes. E o Senhor espera de nós um constrangimento real daquilo que até então fazíamos para começar a viver uma nova vida. E quando nós olhamos a história do coadjuvante da noite, que é Judas, nós começamos a olhar e entender um pouco a história. Quem era Judas? Não era qualquer um. Ele era o escolhido. Era um apóstolo de Jesus, era um dos 12. Da turma que andava junto dos 12, ele era o tesoureiro. Foi chamado para estar na mesa, para caminhar junto dos 12 escolhidos, era um deles. Tinha um cargo de importância, um cargo de confiança de Cristo entregue a ele, cuidava de toda a parte financeira que gerava e era gerada através do ministério de Cristo, das ofertas, das contribuições. Esse era Judas. Mas Judas também era aquele que roubava. Lá em João 12,6 diz assim, quando há um momento, um pouco antes do texto, que fala sobre Maria derramando um perfume caro aos pés de Jesus e secando com os cabelos dela, Judas olha e diz: por que gastar um perfume tão caro? Poderia estar sendo destinado aos pobres. E o texto aqui, João 12 diz, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Teve a oportunidade, andava junto, era tesoureiro, mas roubava. Judas traiu, entregou Jesus. Mas o Senhor sempre deu a ele a oportunidade de estar junto, deu um cargo de confiança, mas traiu Jesus com um beijo. E o beijo significa intimidade, proximidade. E ainda teve que beijar Jesus, porque não é o contexto daquilo que o Senhor me trouxe como mensagem dessa noite, mas não posso deixar de comentar com vocês. Precisou ser beijado para identificar Jesus, porque Jesus era como qualquer outro. Ele não usava uma roupa diferente, não se comportava de uma maneira que gerava nele uma soberba, não se apresentava com um ego muito alto por ser filho de Deus, mas era humilde, se vestia, tinha aparência como qualquer outra pessoa. Precisou ser beijado para ser identificado. E muitas vezes nos perdemos na nossa religiosidade por conta de colocarmos em nós uma roupa que não foi aquela que o Senhor nos deu, nos colocando como mais importantes, como mais santos, como mais perfeitos, escolhendo com quem devemos ou não andar. E às vezes não percebemos que somos tão fáceis de identificar no meio de tanta gente, e não é por conta da nossa intimidade com o Senhor, nem com a nossa busca de ser cada vez melhor, mas por nos achar superior. De longe as pessoas já veem e muitas vezes correm de nós, porque não suporta aquilo que colocamos em nós como identidade, e não é a que Cristo nos entregou. Então tome cuidado. Se você precisa ser apresentado às pessoas de uma maneira que as pessoas saibam quem você é, porque você se torna um igual no meio de todos, na aparência, mas o que destaca você sempre é o comportamento, é a fala mansa, é um coração aberto, é uma mão estendida. Mas quando nós olhamos para o contexto de tudo aquilo que aconteceu, fica uma pergunta: Jesus, sabendo de todas as coisas,
porque desde os 12 anos ele já pregava nas sinagogas, dizendo de tudo aquilo que ia acontecer e todo o propósito da vinda dele. Por que ele permitiu acontecer esse tipo de coisa? Por que ele não desmascarou Judas na frente de todos? Em vez de falar na mesa, olha, um de vocês aqui vai me trair. Por que ele não disse, olha, já vou falar para todo mundo aqui, ó, Judas, tu vai me aprontar uma, vai me entregar, é tu que vai ser o causador da minha ida para a cruz. Por que ele não fez isso? Sabendo. O Senhor não foi pego de surpresa, ele sabia o que ia acontecer. Por que ele não expulsou Judas da mesa? Tu vai fazer comigo, eu sei que tu vai fazer, a partir de hoje eu não quero mais você sentado na mesa comigo, você já não é mais um dos meus, você já não vai mais cuidar da tesouraria, eu vou tirar tudo aquilo que eu te entreguei e eu não quero mais você andando comigo. Quer fazer o mal para mim? Faz, mas eu quero você longe daqui. Jesus sabia de todas as coisas, por que não fez isso? Por que na última hora, na entrega de Judas aos soldados através de um sinal, de um beijo, ainda se referiu a Judas como amigo? É por esse tipo de coisas, situações e acontecimentos que muitas vezes questionamos e não entendemos o que o Senhor espera de nós. Essas coisas só aconteceram porque Jesus é a própria graça e misericórdia de Deus. O Senhor Jesus sempre a nós se apresentará como uma oportunidade de arrependimento. Ele sempre vai nos dar uma nova chance. Ele é a porta que nos dá acesso às nossas promessas, ao nosso chamado. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Ele nos leva ao Pai. Estar em Cristo Jesus, vivendo com Ele, é saber que o caminho está sempre disponível para nós endireitarmos o nosso caminhar, endireitar a nossa vida, alinhar o nosso coração, limpar a nossa mente. E Ele é aquele que traz a nós o amor. Jesus era amor. Por isso que Ele não fez isso que muitas vezes a gente pensa, por que Ele não fez? E aí eu pergunto para você, como é que estamos hoje como igreja? Foi pensando nessa situação tão diferente daquilo que Cristo foi, daquilo que Ele espera que a gente seja, para aquilo que a gente está sendo, que gerou no meu coração o título da mensagem de hoje: seja vaso e não panela. Nós somos chamados para transbordar do amor de Deus, através daquilo que Cristo fez, através do Espírito Santo de Deus que recebemos dele. Ele disse, eu vou para casa preparar um lugar para vocês, enquanto isso não acontecer, eu deixo a vocês o meu Espírito Consolador. Nós não andamos mais sozinhos, nós andamos cheios do Espírito Santo, mas sempre o Espírito Santo esperando em nós uma concordância, uma decisão, para que Ele possa fazer a vontade dEle sobre a nossa vida. O Senhor não age a nosso favor sem que a gente permita. Por mais que Ele tenha poder para fazer todas as coisas, Ele só faz aquilo que nós permitimos. Então há sempre a necessidade em nós de darmos a liberdade para que Ele faça. Fomos chamados para viver uma realidade diferente, mas qual é a realidade da igreja hoje? A igreja hoje se tornou, e eu digo igreja, meu irmão, não é templo. Eu estou falando de igreja, nós como igreja, nós juntos somos igreja. Quando nós se reunimos como igreja, seja num templo, adorando o Senhor, seja na nossa casa, numa reunião, quando nós nos reunimos, como nós somos? Será que estamos sendo um vaso, transbordando da graça do Senhor? Ou nós estamos virando uma panela? Panela é aquele lugar onde você coloca os alimentos para eles serem cozidos, fritos, preparados. E quando você bota um alimento na panela, você quer sugar dele, tirar dele tudo aquilo que é bom, para gerar sabor, para gerar um molho, para dar sustento para aquilo que você possa se alimentar, virar benefício aquele que você coloca na panela. Tudo que você coloca numa panela é buscando dele tirar benefício para te saciar a fome. Mas vaso é aquele que gera vida. E nós estamos, como igreja, sedentas, tirando vida dos outros. Nós como igreja estamos sugando aquilo que os outros têm de bom, e na verdade nós somos aqueles que têm que entregar vida e vida em abundância.
e nós estamos nos comportando como panela. Sugamos, preparamos, fritamos muitas vezes a imagem da pessoa, o coração da pessoa, fritamos muitas vezes as pessoas do nosso meio, contaminando, falando mal, comentando, se metendo, apontando o dedo, fritamos muitas vezes o propósito e chamado das pessoas, tirando dela aquilo que até então nos beneficia, e a hora que a gente se alimenta daquilo que é bom, a gente descarta porque agora já não serve mais. Mas o Senhor não nos chamou para ser panela, nos chamou para ser vaso. Nós entregamos o alimento. Através de nós as pessoas recebem água, recebem o pão da vida. É em nós que as pessoas vão procurar alimento, e não nós tirando alguma coisa de alguém, gerando essa confusão na nossa mente, onde nós nos entendemos como perfeitos, maravilhosos, santos. Nós somos muito mais julgadores que abençoadores. Muita gente hoje não vem à igreja, não se reúne com o povo da igreja, não chega perto de cristão, não quer saber de crente, porque encontra muito mais julgamento no meio desse povo do que no mundo lá fora. Hoje o mundo e as pessoas que buscam sair da situação onde estão buscando desesperadamente alguém que o ouça, um ombro para chorar, alguém que não condene, mas só empreste o ombro para chorar, sem condenação, sem apontamento, mas alguém que se coloca como Cristo. Deixa chorar, chore junto, e no momento certo, através do mover do Espírito, você entra com uma palavra de resgate e não de acusação. Mas isso as pessoas estão encontrando lá fora, porque encontram num povo que se reúne como igreja uma grande panela, uma panela de pressão pronta a explodir. A palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos vai se esfriar. E o amor de muitos, meu irmão, não tem nada a ver com o mundo. Tem gente dentro da igreja dizendo, o mundo está se esfriando mesmo, ninguém gosta mais de ninguém, ninguém ajuda mais ninguém. Meu irmão, não espere amor do mundo. No mundo não há amor. O amor que o Senhor está dizendo que vai esfriar é o amor daqueles que estão dentro. Eu ando com alguém quando tem algum benefício. Quando não tem mais benefício, eu largo, eu jogo fora. O que cada um de nós pode dar de benefício para o outro, se não a companhia, se não o caminhar junto? Porque tudo aquilo que eu preciso, há só uma fonte, e o nome é Jesus. Eu sou o vaso, eu transbordo. E quem enche o vaso ao ponto de transbordar é a glória e misericórdia do Senhor que está sobre a minha vida. Enquanto isso, eu me comporto como uma panela, boto e trato as pessoas como algo que eu preciso tirar, extrair alimento para mim. Eu vou me alimentando daquilo que as pessoas têm, seja financeira, seja energias, seja o desejo e o sonho dos outros. Eu vou me alimentando daquilo, eu vou querendo roubar o desejo de alguns, eu vou querendo roubar o propósito de outros, eu vou querendo viver o sonho dos outros, eu vou sugando como uma grande panela, cozinhando as pessoas, ao ponto de quando estiver pronto, me alimento daquilo que eu tanto desejava e descarto o resto de alimento que sobrou. E aí estamos expulsando as pessoas de Cristo, mandando as pessoas embora. As pessoas têm encontrado no meio da igreja julgamento, acusação, má fama. Pessoas estão sendo destratadas muitas vezes do nosso meio, descartadas, estão se sentindo excluídas. E o nosso chamado o chamado do ministério da reconciliação, e as pessoas sentirem dentro de nós um sentimento de pertencimento. Eu achei o meu lugar. Eu achei o lugar onde eu não sou julgado, onde as pessoas não olham para aquilo que eu fiz de errado, mas olham para aquilo que eu carrego de bom, porque todos nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Jesus nos chamou para ser servos, e para isso, meu irmão, nós temos que sermos instrumento, facilitadores para que as pessoas encontrem a Cristo Jesus e comecem a identificar a presença dEle onde eles estão, porque a presença do Senhor está em todo lugar. Mas precisa ser identificado, as pessoas precisam identificar e começar a sentir o bom perfume de Cristo. E quem é que conduz as pessoas a ajustarem o seu paladar, ajustarem o desejo de toque, o cheiro, o ouvir, o ver, se não nós como igreja?
Mas quando nós vamos fazer isso, se nós não trazemos o desejo das pessoas de estar junto, de estar próximo? Para que isso aconteça, nós temos que seguir alguns passos. E claro que se nós citarmos tudo aquilo que precisamos fazer para viver um propósito de Deus como servos, como filhos, nós teremos que ler todo o Novo Testamento, porque todo ele nos ensina algo. Mas para não ficar longo, eu trouxe 3 aqui, para que a gente entenda mais ou menos aquilo que a mensagem quer nos trazer. A primeira coisa é: o bom perfume de Cristo não se vende, mas se exala. A gente não vende aquilo que Deus nos deu, a gente não vende aquilo que o Senhor tem nos entregue, a gente não faz da obra do Senhor e as coisas que o Senhor tem feito em nós um comércio. A gente faz como Maria: o bom perfume que eu tenho, eu sirvo a Cristo. Pode ter o valor que for, mas não se compara ao valor daquele que tem me fornecido o próprio perfume. O Senhor não está mais no nosso meio. Quem aqui não desejaria, nesse momento, pegar tudo que tem, o perfume, tudo aquilo que tem de valor, de mais valor na sua casa, e entregar aos pés do Senhor nessa noite? Quem não gostaria? Fisicamente, ver Jesus aqui. Mas Ele não está mais como homem nesse lugar. Mas como eu posso viver essa experiência, pastor? Eu queria viver a experiência que Maria viveu. Entrega o bom perfume de Cristo Jesus, servindo as pessoas, porque o Senhor está nas pessoas. Quando você entrega aquilo que você tem de valor para servir alguém, lançar aos pés das pessoas é lançar a glória, a misericórdia do Senhor, para que as pessoas sintam seus pés lavados de toda a impureza, mas entendam que o problema nunca foi os pés, mas sempre foi a falta de entendimento que há lugares melhores para caminhar. Então eu não julgo caminhar, mas eu lavo os pés e mostrando para as pessoas: agora o Senhor preparou para você um novo caminho. É servindo as pessoas, é entregando aquilo que eu tenho de bom para os pés das pessoas. Aí eu estou fazendo para Cristo. Mas é muito difícil, nós entendemos, a gente acaba negociando aquilo que é do Senhor. E o Senhor nos chamou para servir gratuitamente. Aquilo que nós precisamos receber, nós já recebemos na cruz. Somos salvos, somos libertos. A música dizia: nós somos aqui estrangeiros. O Senhor vai nos levar para casa. Melhor presente não há. Se nós não entendermos o que o Evangelho nos traz, é um entendimento de uma vida de servidão, é servir todo o tempo. E cadê o pagamento? Eu já recebi antecipadamente. Eu vou para casa. E quando eu chegar na casa do Pai, vai ser uma festa. E eu quero chegar lá com tanta alegria, sabendo: Senhor, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz em Teu nome, não perdi a oportunidade. Eu creio que muitos subirão pós mim, porque eu entreguei a Tua palavra e não negligenciei aquilo que Tu me entregou. Larguei tudo que eu tinha, o que eu pude de lavar de pés, tudo que eu pude para lançar o Teu perfume, eu lancei para todos, para que todos identificassem que é o Teu cheiro, é o Teu bom perfume que salva. Mas nós deixamos de fazer essas coisas e vamos nos perdendo. Outro ponto importante para que a gente entenda e deixar de ser esse mundo de panela, mas viver a verdadeira identidade que o Senhor nos deu, que é vaso, é entender que amor e amar alguém é ter identidade. João 13:34 diz assim: o novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que vocês são meus discípulos e se vocês amarem uns aos outros. Como é que as pessoas vão identificar que nós somos de Cristo? Desse modo todos saberão que vocês são meus, amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Por que não é mais como nós nos amamos? Porque tem muita gente que não se ama, que ainda não se perdoa, que ainda é presa ao passado e não tem capacidade para se amar. Então nós não podemos ser ponto de referência para a qualidade de amor para ninguém, mas Cristo se colocou como aquele que ama verdadeiramente, ao amor do Pai entrega a nós na cruz, e nele nós temos a referência perfeita. Então ame uns aos outros como Ele nos amou. E aí você vivendo dessa maneira, isso será uma identidade em você. As pessoas vão ver em você e ter certeza que você não faz mais parte de uma panela, mas é verdadeiramente um vaso. Porque você ama, você perdoa, você tem um olhar que não
olha o defeito, mas enxerga as qualidades que muitas vezes estão escondidas, precisam ser desenvolvidas, que há pecado, há coisas feitas erradas, mas não perde tempo enfatizando essas coisas, mas usa o tempo para enfatizar aquilo que é importante. Há coisas importantes no seu coração e o Senhor me mandou aqui para desenvolver cada uma delas, para que as pessoas encontrem em você literalmente uma identidade de Cristo. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu amo as pessoas como Ele tem me amado. Se nós formos ver, meu irmão, nós temos mais identidade de Judas do que de Jesus. Nós erramos com Cristo todo dia. Nós traímos Jesus todo dia. Cada pensamento ruim que você tem, cada atitude errada, avaliando a palavra de Deus, sabendo o que é verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará, e nós sabendo a verdade, fazendo o que é errado, estamos traindo a Cristo. Mas mesmo assim, Ele continua amando você, esperando que você cada dia faça o que é certo, abandone o que é errado. E quem somos nós para não entregar isso para o outro? Quem deu a nós a autoridade de dizer quem vai, quem não vai, quem merece ou quem não merece? Isso é gente que virou panela, quer cozinhar, quer fritar. Mas quem é vaso quer transbordar, quer levar vida, quer levar uma palavra de conforto, quer levar as pessoas a caminharem com Cristo Jesus e caminhar com Cristo, e caminhar em Cristo é caminhar para cima, cada vez mais em direção ao propósito chamado. Amar é doar-se, é perdoar, é ajudar, é estender a mão, é se tornar disponível. Qual a tua disponibilidade para o reino hoje? O quanto tu tem feito por alguém hoje? O que você fez por alguém hoje? Se você é Cristo Jesus, o seu dia foi baseado em fazer algo por alguém, todo o tempo. Seja trabalhando, seja caminhando, seja indo para a academia, qualquer tempo. Jesus não perdia tempo para ajudar as pessoas. Se não sou mais eu, Cristo vive em mim, e se eu não estou fazendo o que Cristo fez, já é questionável se eu estou realmente entregue a Cristo Jesus, e eu estou vivendo como Judas. Estou no meio, tenho as minhas responsabilidades, o Senhor entregou para mim o que Ele entregou, Ele não tira, os dons são irrevogáveis, nos deu os dons, os talentos, e Ele não tira. Estamos ali, junto com Jesus, sentando na mesma mesa, comendo junto, servindo a Ele, mas no fundo, estamos traindo, estamos desapontando, e mesmo assim Ele continua nos chamando, muito mais que amigos, ainda nos chama de filho, e tem nos dado a oportunidade de cada dia nos consertarmos e virarmos essa chave. O terceiro ponto é ser bom anfitrião. Salmo 23, apesar de ser 6 versículos, eu quero ler para você e quero que você preste bem atenção. O que é ser bom anfitrião? O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que faltou para o Senhor nos fazer nesse texto? Nos prepara tudo: banquete, água, pastagem, lugar verdejante para a gente ter calma. Prepara um banquete, nos entrega a graça, a misericórdia. Se tem alguém que é bom anfitrião, é Cristo Jesus. E se não sou mais eu, Cristo vive em mim, e eu tenho que ser como vaso, eu vou transbordar o quê? Aquilo que o Senhor me entrega. Nós estamos entregados com tanta excelência como Cristo tem nos entregue? Como é que nós estamos recebendo as pessoas aí fora? Deixamos de viver grandes coisas, grandes milagres, e não tem nada a ver com o Senhor desistindo de nos entregar algo. É porque Ele vê em nós alguém que ainda está perdendo tempo em julgar o outro e apontar o outro. E o Senhor espera de você não um dedo apontado, mas uma mão estendida, trazendo para caminhar junto aquele que está perdido. Mas em você, se você souber agir em nome de Jesus, você vai ser aquele que vai alinhar o caminho de muita gente.
Você vai ser aquele que vai ter a identidade de Cristo. É ser um bom anfitrião, meu irmão. E se tem uma coisa que o mundo é um bom anfitrião. E muitas vezes, por ser bom anfitrião, mesmo com má intenção, as pessoas preferem ir para a casa do outro. Talvez você não tenha muito jeito, não sabe preparar muita mesa, às vezes não tem um jeito de conversar, se sente meio incomodado e não sabe o que fazer, mas o seu coração é tremendo, está cheio de coisa boa, mas você não sabe passar para frente, você não sabe entregar. E a pessoa vai no mundo, o mundo prepara um banquete, prepara as coisas. É um engano, mas as pessoas são visuais. Ninguém enxerga como você já vê no espiritual, mas as pessoas que estão perdidas ainda vê o carnal, vê aquilo que está à frente. E nem nisso nós cuidamos. Nós não cuidamos das nossas vestes, nós não cuidamos do nosso linguajar, nós não cuidamos dos gestos, do jeito que a gente se comporta. Nós não somos bons anfitriões com aquilo que o Senhor nos coloca. Nós mesmos. Como estamos recebendo as pessoas aí fora? Qual é o semblante que nós entregamos para aquele que precisa de ajuda? Um sorriso de alegria pelas pessoas identificarem em nós um ponto de socorro? Ou uma cara desanimada de, ai meu Deus, vou ter que atender mais um. O que ele quer agora? Ah, Jesus, me protege. E o Senhor não está te protegendo de um engano, fazendo você ser um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor poderia escolher qualquer um, mas escolheu você para ser usado por Ele, para entregar vida para alguém. E para nós há sempre uma cara daquele que não quer fazer. Nós somos péssimos anfitriões. E o mundo tem feito com perfeição aquilo que nós deveríamos ser excelentes. Estamos perdendo para o mundo. O mundo está entregando melhor do que cada um de nós como igreja. Estamos nos perdendo naquilo que o Senhor nos entregou. Se não sou mais eu e Cristo vive em mim, é porque eu me tornei uma nova criatura. Se eu me tornei uma nova criatura, as coisas velhas passam para trás. Ficam para trás, são largadas para trás, não vejo mais, não penso mais, sei que estão lá atrás, me alegro porque estão lá, porque não estão mais comigo. Então a partir de agora é o caminho diferente, faço diferente, começo a me comportar diferente. Mas muitas vezes agimos totalmente contra aquilo que o Senhor tem nos ensinado. No nosso meio, muita gente vai nos trair. Quantas pessoas já não te traíram nesse mundo? E quando nós olhamos para Cristo, nós vimos exemplo. Em todo o tempo Ele foi amor. Mas quando a gente sabe que alguém está nos distraindo, nós fizemos a questão de desmoralizar. Não perdemos a oportunidade na frente de todos de dizer, olha só, já vou contar para vocês, olha só, o João fez isso, fez aquilo, pegou o que não era seu, me prejudicou, falou mal de mim, isso não presta, isso é um sem vergonha, isso não dá para levar, não anda com ele. E aí usamos aquele momento para gerar em nós satisfação. Eu fui à forra. Pensasse que eu era tolo, que eu não estava sabendo o que estavas fazendo. Não, agora todos sabem. E aí destruímos a vida de alguém, porque aquele que nos trai pela ignorância, nos trai porque não conhece a palavra, nos trai porque o espírito que está nele não é o nosso espírito. Mas o Senhor diz que a nossa briga não é contra sangue nem contra a carne. E aí a nossa briga é no espiritual. Nós não podemos brigar e destruir ninguém. Nós temos que salvar as pessoas. E salvar as pessoas não é matando as pessoas fisicamente, mas orando, intercedendo no espiritual para que aquele engano saia da vida dela. Mas nós fizemos como uma panela, pronto para explodir com tanta pressão. E aí eu pergunto a você, em algum momento você vê as pessoas conhecendo Judas pela propaganda de Jesus? Todos descobriram que Judas era o traidor quando ele se apresentou com o traidor, mas Jesus já sabia. Jesus em todo o tempo, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que Judas estava fazendo errado, administrando o dinheiro, ninguém soube de Jesus nada sobre Judas. Soube quando Judas se apresentou. Jesus em todo o tempo usou o tempo para pregar o amor, falar da vida, falar da eternidade, falar de si mesmo, porque Ele é o verbo. E nós como igreja, saímos falando dos outros. As pessoas começam a olhar para as pessoas através do nosso olhar, da nossa condenação. E o Senhor nos chamou para falar de amor. Nós temos que ser aquele povo que não seja uma panela pronta a explodir, mas um vaso transbordando de misericórdia. Ao ponto de dizer, meu irmão, tem um irmão aqui que eu sei que ele não está no espírito, ele está passando por algumas dificuldades.
Eu sei que eu posso confiar em você, eu preciso que tu entre em oração comigo, porque eu creio que tudo aquilo que dois aqui concordarem também será concordado no céu, e nós livraremos aquele irmão do engano, e ele será agora conosco 3, orando por outros. Mas tem gente na igreja que é conhecido pela má fama que sai da nossa boca. E nós saímos daqui dizendo que nós somos Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, meu Deus, Jesus agora está em mim. É lindo até para botar o adesivo no carro. Mas, na verdade, fizemos totalmente contra aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Ele espera que Ele possa agir em nós. E muitas vezes, meu irmão, o que gera isso em nós é muitas vezes nós sermos o injustiçado. Nós lá fora, no mundo lá fora, nós como igreja, nós também somos julgados. As pessoas, por não conhecerem a nossa história, falam mal de nós, desvalorizam a nossa história, apontam o dedo, nos condenam, olham para nós e veem, olha o povo tolo, é o povo da chance, é o povo da oportunidade, é o povo que perdoa todo mundo, é os tolos, é os seguidores de Jesus, é os tolos, pode fazer tudo o que quiser que eles não dão bola para nada. Não é que nós não damos bola, é que nós cremos que toda situação que precisa ser resolvida, nós temos aquele que resolve, e o nome dele é Jesus. A mim basta continuar com a mesma identidade, e a identidade de Jesus é o amor. Amor não é preciso andar junto. Para você amar alguém, você não precisa botar na sua mesa todo dia. Amar alguém é saber e entender que aquela pessoa necessita de ajuda. E ajuda não é um Jesus empurrado de goela abaixo, não é uma Bíblia empurrada para a pessoa, mas é alguém que se coloca como intercessor. Senhor, eu sei que aquele irmãozinho está atravessado, eu sei que aquela irmãzinha é fofoqueirinha, gosta de uma confusão, mas é eu falando com Jesus, não é eu falando com o outro. Não é eu chamando ninguém dizendo assim, ô irmão, vamos fulano e tal ali, a Jéssica, meu Deus, é uma fofoqueira, não sei se tem Jéssica aqui, estou usando um nome fictício. Tem uma Jéssica aí, depois me arrumo confusão, né? Vou falar a Lígia, né, que é a minha esposa. A Lígia, meu Deus, é uma fofoqueira. Meu Deus, aquilo ali, minha irmã, olha, vou dizer para ti, é complicado, tudo que tu fala, aí eu não estou querendo resolver. Aí é fofoca. Se eu vejo que a irmã tem alguma falta de conduta, algum desvio de conduta, eu vou aonde? Naquele que resolve. Eu digo, Senhor, se tu demonstrou para mim a falha de alguém, é porque tu me capacitou para resolver esse negócio. Então, Senhor, me mostra o que eu devo fazer. E eu sei, o primeiro passo é orar a ti, Senhor. Me ajuda, que eu seja instrumento de luz na vida dela. Que ela veja em mim o teu caráter, que ela veja em mim a tua postura, que o amor que está em mim constranja ela ao ponto dela começar a perder a graça de fazer o que faz e começar a ter a alegria de fazer aquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço nada mais é do que aquilo que tu tem feito a cada um de nós. Que tu possa replicar em mim o teu amor na vida dessa irmã, nessa vida desse irmão. Mas nós somos julgados, nós somos condenados lá fora. E isso é tão poderoso que a palavra diz assim, ó, não se moldem ao padrão do mundo. Mas nós como cristãos somos tão condenados lá fora que nós nos vingamos onde? Aqui dentro. Eu fico tão revoltado com a injustiça que eu levo lá fora, que eu começo a ter sabor de vingança, e a minha vingança é muitas vezes com aquele que está próximo. E se tem uma coisa que nós não temos que buscar o sabor, é de vingança. O meu sabor é Cristo, é o sabor do pão da vida, é a água limpa e pura que desce do céu sobre a minha vida, é o bom perfume de Cristo Jesus que embala os meus pensamentos, o meu coração ao ponto de eu ser humilhado, ser rejeitado, fazer e passar por situações difíceis, mas isso não me abala porque o justo não se justifica. É o Senhor que justifica tudo aquilo que eu faço através dos frutos que Ele faz nascer em mim, através da obra que eu me mantenho firme. Ninguém vai olhar para você e dizer, olha, parabéns, que lindo o teu trabalho na igreja. Alguns dizem, claro, mas a grande maioria, não, isso é loucura, de novo na igreja. Não, tu estás orando pelo teu filho, esquece, eu já passei por isso, meu filho se perdeu, não adianta, quando entra nessa vida não sai mais, o teu casamento deu errado, não esquece, já passei por isso, abandona, vai para outro. O teu problema, a tua empresa está falindo, mas é assim, a minha também está nessa situação, o mundo está um caos, o presidente aí, sabe como é que é, essa taxação dos Estados Unidos no Brasil, e aí eu não sei explicar muito como é que funciona isso, mas eu sei que isso está destruindo tudo quanto é coisa, não adianta, muda de ramo.
E aí nós somos influenciados por aquilo que o mundo nos entrega, que o mundo quer nos entregar, desânimo. E aí quando eu vivo pelo desânimo, eu vendo Jesus a qualquer preço. E aí eu condeno Judas dizendo, como é que Judas pôde fazer isso? Eu faço isso todo dia para as informações que chegam na minha mente através da internet, através do jornal. Eu desisto. A palavra diz ao Senhor que é um bom anfitrião. Eu andarei no vale de sombra e de morte, mas não desanimarei. Porque o Senhor está comigo. Então, se é o Senhor que está comigo, quais as notícias ruins que podem me abalar? Só se o Senhor chegar para mim dizendo assim, ó, eu não te quero mais como filho. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Então essa notícia ruim é que me abalaria. Todo o resto para mim são aquilo que o Senhor já deixou escrito. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Então eu não troco o Senhor por nenhuma moeda, em nada que me entregue, e nenhuma fortuna que eu possa ser entregue no mundo pode tirar de mim o amor que eu recebi de graça através do sacrifício de cruz. Esses dias eu estava vendo na internet, e talvez alguns viram também, um vídeo no Instagram, um rapaz conversando com algumas pessoas na rua, dizendo 5 milhões ou 5 minutos com Jesus. Teve um irmão um irmãozinho, né? Falar irmãozinho, que a gente está falando e a gente não ser Judas, um irmãozinho abençoado. Ele falou assim, 5 milhões, né? Que a gente não ganha todo dia. Jesus a gente tem sempre, né? E às vezes a gente pensa, 5 milhões, porque tipo, se 5 milhões, se eu estou ganhando 5 milhões, eu posso fazer muita coisa para a obra, né? Meu irmão, tu sabe o que é 5 minutos com Jesus? Tu já imaginou? Isso é algo, um pensamento para a gente ver onde é que está o nosso coração. Claro que a gente não precisa de 5 minutos com Jesus, porque Jesus está em nós através do Espírito Santo. Se você está aqui essa noite e tem a certeza, como verdadeiro adorador, que Cristo está aqui, Ele já está com você. Não precisa de 5 minutos. Mas imagina Cristo dizendo assim, não, eu vou te trazer aqui onde eu estou, trazer o teu Espírito para você me ver. Em 5 minutos eu vou te dar a oportunidade de perguntar tudo o que precisa. Eu não trocava por 5 milhões. Você face a face, falando com Cristo, face a face. Mas tem gente que troca por 5 milhões. Tem gente que troca por moedas. Tem gente que troca por uma vaga de emprego. Tem gente que troca por um ganho desonesto. Tem gente que troca por qualquer coisa que o mundo oferece. Como Judas se vende a qualquer preço e joga fora aquilo que recebeu, um alto preço de cruz. Somos livres, somos libertos, somos salvos através de algo que ninguém poderia fazer por nós senão o próprio Cristo. Isso tem um alto preço. Não há milhões e bilhões e trilhões no mundo que pagariam algo que o Senhor fez para nós de graça. Mas não é porque não teve valor, é porque foi Ele que pagou. Então onde é que está o nosso sentimento? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa busca? Sermos vaso ou panela? Muitas vezes, meu irmão, a gente não cozinha nem os outros. A gente cozinha a gente mesmo. A gente nos coloca numa situação que a gente fica nos cozinhando, fica nos fritando, fica tentando nos matar, tentando tirar aquilo que é de bom, não tem mais sabor, não tem mais gosto, não tem mais tempero que dê jeito. Aquela panela aquece, quase transborda, quase estoura de tanta pressão e os negócios não acontecem, o sabor não vem mais, porque nós estamos tentando viver uma situação que não é nossa. O Senhor nos chamou para ser vaso. Vaso simplesmente existe para receber algo pronto, não é nós que preparamos, mas é o Senhor que derrama algo poderoso do céu sobre nós. A única função é abrir o coração para receber. Não há esforço de cozinhar, de preparar nada, mas simplesmente um coração entregue e verdadeiramente como um adorador entregue em espírito e em verdade, dizendo: Senhor, eis-me aqui, e tudo aquilo que está pronto desce sobre a tua vida, entrega para ti paz que excede todo entendimento, entrega para ti calma na tua mente e sossega aos teus pés, ao ponto de você não precisar sair correndo de situação nenhuma, sabendo que caminhando com Cristo Jesus, você passará por todas elas, e todas elas serão degraus que te farão subir cada vez mais na presença do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor faz em você ainda transborda para muitos e muitos que receberão o amor de Cristo Jesus através do teu coração, que nunca se fechou para receber aquilo que é real e verdadeiro, que é o amor de Cristo Jesus. Mas para isso há uma necessidade. O que buscamos ser? Imitadores?
adorador de Jesus? Aquele que julga, aquele que exclui, aquele que manda embora, ou aquele que acolhe, aquele que traz para perto, aquele que ensina, aquele que agrada, aquele que gera um ambiente gostoso, aquele onde as pessoas querem estar perto porque não há tempo ruim, há sempre um sorriso no rosto, e mesmo quando comenta das dificuldades que está passando, no final sempre dá graça, porque a palavra diz: em tudo dê graça. Senhor, estou passando essa dificuldade, essa necessidade, esse problema, mas Senhor, eu te dou graça, porque até aqui eu tenho vida, e enquanto tem vida, há sempre uma oportunidade de Tu fazer o Teu milagre sobre a minha vida. Então eu creio, Senhor, que em qualquer momento Tu vai me surpreender, o Teu propósito vai acontecer. Então me ajuda para que eu não seja aquele que seja um empecilho, que nós sejamos sempre aquilo que o Senhor nos chamou para ser, vaso, que nós sejamos aquele que transborda, aquele que ajuda, aquele que entende, que nós sejamos aquele que as pessoas possam chamar de amigos de verdade, que não tem tempo ruim, mas está sempre disponível, que não se importa com a prosperidade do mundo que sobra, mas do pouco que nunca falta tempo, nunca falta um dedo coçando para mandar a mensagem para aquele irmão que eu nunca mais vi, uma ligação que eu preciso fazer para mostrar que eu lembrei de alguém. É estar junto, é chamar para a mesa, é mudar o ambiente, é levar o bom perfume de Cristo Jesus, é ser o próprio Cristo que onde chega muda o ambiente. Nós estamos terceirizando o serviço para outros, e o Senhor entregou para nós o poder para fazer todas as coisas. Vocês farão coisas iguais e maiores em meu nome, e nós estamos esperando o quê? Para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não vive um engano, não torne a tua vida uma panela de pressão pronta a explodir, mas viva a promessa de ser um vaso, transborde da graça do Senhor. Judas viveu junto, caminhou junto, e não deixou que o amor de Cristo entrasse no coração dele. E quando fez tudo errado, o peso da culpa foi tão grande que ele saiu para se enforcar. E muitas vezes fizemos como Judas, andamos juntos, sentamos na mesa, sentimos a presença, vivemos muitas vezes milagres, temos histórias fantásticas para contar, mas em algum momento vendemos Cristo Jesus por qualquer moeda. Às vezes uma situação difícil que o Senhor permite que a gente passe, para que a gente mostre para Ele a nossa obediência, o nosso temor. No apavoro, no desespero, vendemos o Senhor Jesus por qualquer preço, aceitando uma proposta que não deveríamos, entrando numa situação que não deveríamos, tendo relação com pessoas que só levam a gente para longe da bênção, nos perdemos. E isso gera em nós uma culpa tão grande que muitas vezes vivemos a síndrome de Judas. Vamos, nos afastamos e nos enforcamos, tirando de nós a vida. E às vezes não acontece isso fisicamente, mas espiritualmente nos afastamos do Senhor e perdemos a vida. Mas o Senhor veio para nos dizer hoje que aquele que é panela hoje pode ser transformado em vaso. Não há necessidade de você sair para se matar, mas volte, se arrependa. O arrependimento já acontece no desejo no coração. Enquanto você ainda caminha para a volta ao Senhor, já te encontra no caminho, porque o arrependimento é poderoso, leva o Senhor até você. Ele não espera que você retorne, mas Ele te encontra, mas é movido através de um coração sincero e arrependido. Talvez você tenha vivido uma vida de panela esse tempo todo, cozinhando, fritando, maltratando pessoas, e às vezes não fazia conscientemente, mas inconscientemente, com aquilo que tu aprendeu. Às vezes a própria religiosidade te atrapalhou tanto, ao ponto de você não conhecer o verdadeiro evangelho, mas hoje, conhecendo a verdade te liberta ao ponto de você entender: não quero mais ser panela, o Senhor me trouxe para ser vaso, e através de mim, outras pessoas mudarão a sua configuração, e nós vamos dar o poder para o Espírito Santo, um comando que a gente sempre fala, quando dá tudo errado em coisas eletrônicas que a gente compra, a gente vai aonde? Pega uma caneta, um clipezinho, vai lá no botãozinho lá do reset. Que essa noite seja o reset na sua vida. Quando você reseta, apaga tudo aquilo que você fez, todas as modificações, você volta a ter as configurações originais. Que você seja resetado essa noite. Que saia toda a configuração errada de qualquer coisa que você tenha colocado, às vezes na falta de conhecimento, no desconhecimento, no engano, na religiosidade, nas dores, no sofrimento, nos enganos. Aquilo que muitas vezes sofremos gera em nós características que o Senhor não quer, mas é uma noite de reconfiguração. Que você essa noite seja novamente transformado num vaso, cheio, transbordante, com bom perfume, que de longe as pessoas identifiquem você
com a identidade de Cristo, sabendo que aquele vaso é algo que transborda o amor de Jesus e o bom perfume de Cristo, que impacta, muda, transforma e impulsiona todos aqueles que estão ao teu redor a viver o que você está vivendo. Promessas geradas no coração de Deus, que em nele, em Cristo Jesus, nós já temos todos os sims.